Meu nome é Belmiro Soares Figueiredo, tenho 78 anos e sou relojoeiro aposentado de Guarapuava, no interior do Paraná. Durante quase 50 anos, meus dias foram embalados pelo tic-tac dos relógios na minha pequena loja na Praça Central. Hoje, o silêncio daquelas engrenagens só existe na minha memória, mas tem uma história que carrego comigo há tantos anos que chegou a hora de compartilhar. Uma história que mudou completamente o rumo da minha vida e que talvez possa mudar a sua também. Vocês sabem, a vida é feita de segredos. Alguns a gente guarda por vergonha, outros por medo, mas tem aqueles que guardamos por amor. O segredo que vou contar hoje carrego desde 1995, quando eu tinha 48 anos, e envolve meu falecido pai, um cofre misterioso e descobertas que viraram meu mundo de cabeça para baixo. Barbaridade. Meu pai, Teodoro Figueiredo, foi sempre um homem de poucas palavras. Nascido em 1925, ele trabalhou a vida toda como vendedor viajante, comercializando tecidos finos pelo Brasil inteiro. Pelo menos era isso que todos nós acreditávamos. Cresci vendo ele partir com aquela mala de couro surrada, às vezes ficando semanas, até meses fora. Os negócios exigem, filho. Ele sempre dizia antes de pegar a estrada. Minha mãe, Dona Isolina, uma mulher forte daquelas de antigamente, administrava nossa casa e nunca questionava as longas ausências do marido. Nossa vida era simples, mas confortável aqui no sul. Os invernos rigorosos com geada no gramado pela manhã, o cheiro do pinhão assando na chapa do fogão a lenha, o chimarrão passando de mão em mão nas rodas de conversa. Era uma vida boa, trilegal mesmo. Cresci sendo filho único, ajudando na loja de relógios que meu pai abriu quando eu tinha 12 anos, em 1959. Foi ali que aprendi o ofício que me sustentaria por toda a vida. Em 1990, minha mãe faleceu de pneumonia, deixando meu pai arrasado. Ele, já com 65 anos, começou a viajar menos e foi ficando cada vez mais quieto, mais reservado. As histórias das viagens, que antes enchiam nossa mesa durante o café da manhã, regado a cuia de chimarrão, foram se tornando raras. O brilho nos olhos dele foi se apagando, capaz. Mas algo em seu comportamento mudou. Ele começou a me observar de um jeito diferente, como se estivesse avaliando se eu estava pronto para algo. Em 1995, numa manhã de domingo, acordei com a notícia que meu pai havia sofrido um infarto durante a noite. Corri para o hospital, mas era tarde demais. Teodoro Figueiredo tinha partido deste mundo aos 70 anos, levando consigo histórias que eu jamais imaginaria. No velório, entre os poucos amigos que compareceram, notei alguns homens de terno que nunca tinha visto antes. Eles não assinaram o livro de condolências, apenas observaram de longe e partiram sem falar com ninguém. 3 dias após o enterro, o advogado da família me entregou um envelope lacrado. Seu pai deixou instruções específicas para que isto fosse entregue a você somente após sua morte, explicou ele. Dentro do envelope, uma chave e um bilhete escrito à mão. Belmiro, no porão da casa, atrás da estante de ferramentas, há um cofre embutido na parede. Esta é a chave. Só abra quando estiver sozinho. Perdoe-me por tudo que você vai descobrir. Te amo, meu filho. Se você está gostando da minha história, deixe um joinha aí para alegrar este velho coração. Se inscreva no canal para não perder minhas próximas histórias de vida. E me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora. Eu fico muito feliz em saber de que cantinho do Brasil e em que momento do dia vocês estão me ouvindo. Naquela noite, depois que todos foram embora, desci até o porão da nossa casa antiga. O cheiro de madeira úmida e ferramentas velhas me trouxe lembranças da infância, quando eu observava meu pai trabalhando naquele espaço. Afastei a pesada estante de ferramentas, exatamente como dizia o bilhete, e lá estava, um cofre embutido na parede que eu jamais soubera existir em todos os meus 48 anos. Minhas mãos tremiam enquanto encaixava a chave na fechadura. O cofre abriu com um clique metálico. Dentro dele, encontrei algo que jamais esperaria.
Vários maços de dinheiro que depois descobri somarem mais de 500 mil cruzeiros. Mas não foi isso que fez meu coração quase parar. Havia também 5 passaportes diferentes, todos com a foto do meu pai, mas com nomes que eu nunca tinha ouvido. Augusto Mendes, Ricardo Oliveira, Nelson Peixoto, Cláudio Andrade e, claro, Teodoro Figueiredo. Cada passaporte tinha carimbos de diferentes estados brasileiros. Mas que barbaridade é essa? Murmurei para mim mesmo, sentindo o chão desaparecer sob meus pés. O que mais me deixou apavorado foram as fotografias. 4 envelopes diferentes, cada um com fotos de famílias distintas. Em cada foto, meu pai sorria ao lado de mulheres diferentes, rodeado por crianças que, olhando bem, tinham traços que lembravam os dele. E o pior, as fotos eram recentes, algumas datadas de apenas meses antes de sua morte. Passei a noite em claro, revirando aqueles documentos com a mente em completo desespero. Quem era realmente Teodoro Figueiredo? Este homem que eu chamei de pai durante toda a minha vida? Eu achava que conhecia cada ruga daquele rosto, cada história daquela vida. Mas ali, espalhados pelo chão do porão, estavam os fragmentos de uma existência completamente desconhecida para mim. Na manhã seguinte, com a cabeça latejando e os olhos ardendo de tanto chorar, comecei a organizar aquele material. No fundo do cofre, encontrei ainda um caderno de anotações. Era uma espécie de diário de viagens, com datas, nomes e endereços detalhados. Alguns datavam desde antes do meu nascimento, em 1947. A primeira anotação era de 1943, quando meu pai tinha apenas 18 anos. Nascido em 1925, meu pai era apenas um jovem quando, segundo seus escritos, foi recrutado para trabalhar em operações especiais durante o final da Segunda Guerra Mundial. Não havia detalhes específicos sobre que tipo de operações eram essas, mas percebi que ele nunca tinha sido um simples vendedor de tecidos. Era algo muito mais complexo e, pelo que parecia, perigoso. Decidi que precisava visitar os endereços anotados naquele caderno. O primeiro ficava em Curitiba, a cerca de 3 horas de Guarapuava. Arrumei uma pequena mala, coloquei os documentos em uma pasta e, sem dizer nada a ninguém, peguei a estrada num dia frio de julho de 1995. O rádio do meu Monza anunciava geadas fortes para todo o Paraná, enquanto eu dirigia com um nó na garganta, sem saber o que encontraria. Cheguei em Curitiba já de tardezinha, quando as luzes da cidade começavam a se acender. O endereço era de uma casa de classe média em um bairro tranquilo. Estacionei do outro lado da rua e fiquei observando. Era uma casa amarela, com um jardim bem cuidado e balanços no quintal. Após alguns minutos, vi uma mulher de aproximadamente 45 anos sair para regar as plantas. Meu coração gelou quando uma menina de uns 12 anos e um rapaz de aproximadamente 16 saíram logo atrás dela, chamando-a de mãe. Com a coragem que não sei de onde tirei, atravessei a rua e me aproximei. "Boa tarde, a senhora conhece Augusto Mendes?" Perguntei, usando o primeiro nome falso que encontrei nos documentos do meu pai. O sorriso da mulher se desfez imediatamente, dando lugar a uma expressão de dor. "O senhor é parente?" Ela perguntou com a voz embargada. "Augusto faleceu há algumas semanas, infarto fulminante durante uma viagem de negócios." Meu mundo desabou ainda mais. Ali estava a confirmação que eu tanto temia. Apresentei-me como um colega de trabalho, e ela gentilmente me convidou para entrar. O nome dela era Márcia, e ela acreditava ser a viúva de Augusto Mendes, vendedor de tecidos que viajava constantemente pelo Brasil. Os filhos deles, Amanda e Felipe, estavam arrasados com a perda do pai, que, segundo eles, sempre trazia presentes maravilhosos de suas viagens. Dentro da casa, vi fotos do meu pai em momentos que eu jamais imaginei, comemorando aniversários, em formaturas, em uma festa de Natal. Era como se estivesse vendo a vida de um estranho, mas com o rosto tão familiar. Márcia contou que estava casada com Augusto há 18 anos. Ou seja, desde 1977, quando eu já tinha 30 anos e acreditava conhecer tudo sobre meu pai.
Enquanto tomávamos um chimarrão, hábito que meu pai aparentemente mantinha em todas as suas vidas, observei os detalhes da casa. Na estante, ao lado de um porta-retrato, onde meu pai abraçava Felipe ainda bebê, havia um pinheirinho de Natal artesanal que eu mesmo tinha feito na escola, aos 9 anos, e dado de presente a ele. Um objeto que achei que tivesse se perdido há décadas. Foi quando percebi que ele não apenas levava vidas paralelas, ele compartilhava pedaços de cada uma delas entre si. No ônibus de volta para Guarapuava, naquela noite, eu me sentia um homem despedaçado. Não só descobri que meu pai tinha outra família, mas percebi que precisava investigar os outros endereços. Uma parte de mim queria enterrar tudo aquilo, fingir que nunca abri aquele cofre. Mas eu sabia que não conseguiria viver com essas perguntas me assombrando. Cheguei em casa de madrugada, exausto física e emocionalmente. Ao entrar, notei algo estranho. A porta não estava trancada como eu havia deixado. Dentro, percebi sinais sutis de que alguém estivera ali. Uma cadeira ligeiramente fora do lugar, a gaveta da escrivaninha não completamente fechada. Subi as escadas com o coração acelerado, verificando cada cômodo. Na minha oficina de relógios, percebi que o cofre havia sido remexido, mas aparentemente nada tinha sido levado. Quem quer que tenha entrado estava procurando algo específico, algo que talvez eu ainda não tivesse encontrado. Na manhã seguinte, decidi que não poderia adiar mais. Tinha que visitar os outros endereços anotados no caderno do meu pai. O próximo ficava em Belo Horizonte, Minas Gerais. Era julho de 1995. Eu já tinha 48 anos e pela primeira vez estava questionando tudo o que acreditava ser verdade sobre minha própria história. Coloquei os documentos numa pasta, guardei o dinheiro em diferentes lugares, parte no bolso interno do paletó, parte costurada na mala, técnica que aprendi com meu pai, e embarquei num ônibus interestadual. A viagem foi longa, mais de 15 horas pela Fernão Dias, tempo suficiente para eu refletir sobre cada memória que tinha com meu pai. Lembrei-me do dia em que ele me ensinou a desmontar meu primeiro relógio, em 1959. Eu tinha 12 anos e ficava maravilhado com aquelas pequenas engrenagens funcionando em perfeita sincronia. "Veja, filho", ele dizia com sua voz grave, "um relógio é como a vida. Cada peça tem seu lugar e sua função. Se uma falhar, todo o mecanismo para. Por isso, precisamos cuidar de cada detalhe." Agora eu entendia que meu pai aplicava essa filosofia não apenas aos relógios, mas às suas múltiplas vidas, cuidadosamente sincronizadas para que nenhuma interferisse na outra. Cheguei a Belo Horizonte num fim de tarde abafado. O calor mineiro era bem diferente do frio que deixei no Paraná. Peguei um táxi até o endereço indicado no caderno, uma casa em um bairro de classe média na região da Pampulha. Como da vez anterior, estacionei a uma distância segura e observei a casa por algumas horas. Era uma construção de 2 andares, com um quintal onde uma adolescente de aproximadamente 17 anos brincava com um cachorro. Meu coração apertou quando notei o quanto ela se parecia com minha falecida mãe. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando sorria. Não havia dúvidas de que era filha do meu pai. Aproximei-me do portão e perguntei pela senhora da casa. A menina me olhou desconfiada, mas chamou a mãe. Uma mulher elegante, de aproximadamente 45 anos, veio até o portão. Apresentei-me como um primo distante de Ricardo Oliveira, outro nome dos passaportes, que estava de passagem pela cidade. A mulher, que se apresentou como Helena, ficou visivelmente emocionada. Nossa, que coincidência! Ricardo nos deixou há tão pouco tempo. Ele falava muito de seus parentes do sul, mas nunca tivemos a oportunidade de conhecê-los. Ela me convidou para entrar e tomar um café quentinho na cozinha. A filha, Luísa, nos acompanhou, curiosa sobre esse parente, que nunca tinha visto antes. Helena contou que estava casada com Ricardo há 19 anos, desde 1976. Ele trabalhava como representante comercial de uma fábrica de tecidos finos e viajava constantemente.
Ficava em casa apenas uma semana por mês, às vezes menos, explicou ela. Mas compensava cada ausência com muito amor e presentes maravilhosos. Na parede da sala, vi uma fotografia do meu pai vestido com um terno que eu mesmo tinha dado a ele no Natal de 1990, 5 anos antes. Enquanto conversávamos, saboreando um delicioso pão de queijo mineiro, ainda quentinho do forno, observei os detalhes da casa. Assim como na casa de Curitiba, havia pequenos objetos que pertenciam à minha infância em Guarapuava. Um peso de papel que eu mesmo tinha feito em uma feira de ciências quando tinha 14 anos, em 1961. Uma miniatura de trem que meu pai me trouxe de uma viagem de negócios, quando eu tinha 10 anos em 1957. Ricardo era um homem tão dedicado à família, comentou Helena, servindo mais café. Mesmo com todas as viagens, nunca perdeu um aniversário da Luísa. Lembro quando ela completou 15 anos em 1993. Ele cancelou uma viagem importante só para estar presente. Meu estômago revirou. Em 1993, meu pai havia cancelado nossa tradicional pescaria de aniversário, dizendo que precisava resolver negócios urgentes em São Paulo. Era tudo mentira. Ele estava celebrando o aniversário de 15 anos de uma filha que eu nem sabia que existia. Antes de ir embora, Helena me mostrou o escritório do meu pai. Lá, entre documentos organizados meticulosamente, encontrei algo que me deixou ainda mais perplexo. Uma foto minha formatura em relojoaria em 1967, quando eu tinha 20 anos. Ela percebeu minha expressão de surpresa. Ah, esse é o sobrinho de Ricardo, de quem ele tanto falava. Disse que era como um filho para ele, já que infelizmente não pudemos ter mais filhos além da Luísa, explicou Helena. Saí da casa de Helena com um aperto no peito ainda maior. Meu pai não apenas levava vidas paralelas, ele entrelaçava essas vidas de maneiras sutis, trazendo elementos de uma para outra. Em cada família, ele mantinha histórias sobre as outras, transformando esposas em primas distantes, filhos em sobrinhos. Um sistema complexo de mentiras que, de alguma forma perversa, permitia que ele mantivesse fragmentos de verdade em cada uma de suas existências. Hospedei-me em um hotel simples no centro de Belo Horizonte. Naquela noite, resolvi ligar para Márcia, em Curitiba, dizendo que gostaria de conversar mais sobre Augusto. Ela pareceu aliviada por ter alguém com quem compartilhar suas memórias e me contou algo que gelou meu sangue. 2 homens haviam aparecido perguntando por documentos que Augusto poderia ter deixado. Eles disseram que eram do banco, mas algo me pareceu estranho. Não deixei que vasculhassem nada e eles foram embora, mas voltaram no dia seguinte. Tive que chamar um vizinho para fazer com que fossem embora, explicou ela, a voz trêmula. Eu não era o único procurando pelos segredos do meu pai. Havia outras pessoas interessadas, e algo me dizia que não eram simples funcionários de banco. Lembrei-me dos homens misteriosos no velório, que apenas observaram de longe. Quem eram eles? O que queriam com meu pai? E mais importante, que perigo eu poderia estar correndo ao desenterrar esses segredos? Naquela noite não consegui dormir. Fiquei repassando mentalmente cada memória, cada história que meu pai havia me contado, tentando separar a verdade das mentiras. Percebi que precisava continuar minha jornada, mas com muito mais cuidado. Não era apenas uma questão de descobrir a verdade sobre meu pai. Agora era também uma questão de segurança, minha e das outras famílias que ele havia deixado para trás. Na manhã seguinte, deixei Belo Horizonte rumo a Salvador, na Bahia. O terceiro endereço do caderno do meu pai ficava no bairro do Rio Vermelho, uma área que, segundo informações que obtive, misturava tradição e modernidade à beira-mar. Era agosto de 1995, e o calor baiano me recebeu como um abraço apertado, assim que desci do avião, bem diferente do clima ameno de Minas Gerais e completamente oposto ao frio do meu Paraná. «Ô meu rei, vai para onde?» perguntou-me o taxista com aquele sotaque inconfundível. Entreguei-lhe o endereço anotado e, durante o trajeto, observei a cidade colorida, os mercados,
o cheiro de acarajé que vinha das barracas nas ruas. Um mundo tão diferente do meu Guarapuava, com seus pinheirais e geadas. A casa no Rio Vermelho era uma construção ampla, pintada de azul claro, com uma varanda repleta de plantas e uma pequena fonte no jardim da frente. Estacionamos a uma certa distância e fiquei ali, observando o movimento. Logo avistei uma mulher negra, de aproximadamente 50 anos, com uma postura elegante, organizando o que parecia ser uma festa no quintal. Ao seu redor, 3 jovens, 2 rapazes e uma moça, ajudavam nos preparativos. Desta vez, decidi mudar minha abordagem. Aproximei-me como quem procura um endereço e perguntei: "Com licença, a senhora conhece Nelson Peixoto?" O sorriso dela iluminou-se instantaneamente. "Oxente, conhecer eu conheço. É meu marido. Mas Nelson viajou, viu? Deve voltar semana que vem. O senhor é amigo dele? Meu pai ainda estava vivo para esta família. Diferente das outras, eles não sabiam de sua morte. Senti um aperto no peito, mas mantive a compostura. Sou um colega de trabalho. Estava de passagem e pensei em cumprimentá-lo. Que pena que não deu certo, mas fique à vontade para voltar. Estamos preparando uma festinha para o aniversário do meu caçula, Rodrigo. Faz 18 anos amanhã, viu? Se quiser, pode aparecer." Apresentou-se como Iracema e me apresentou seus filhos: Jorge, 23 anos, Daniela, 21, e Rodrigo, o aniversariante, prestes a completar 18. 3 meio-irmãos que eu nunca soube que existiam. Jorge, o mais velho, me olhou com certa desconfiança, como se pudesse sentir algo familiar em mim. "O senhor é de onde?" perguntou ele, enquanto me oferecia um copo de água de coco fresquinha. "Do Paraná, Guarapuava", respondi, tomando um gole daquela água doce que nunca havia provado tão fresca. "Papai sempre fala desse lugar. Diz que é frio que só, né? Ele sempre traz casacos de lã quando volta de lá. Diz que é a melhor lã do Brasil." Iracema contou que estava casada com Nelson há 25 anos, desde 1970. Ele trabalhava como representante de tecidos finos, viajando pelo Brasil todo, ficando em casa apenas uma semana por mês. Mas é um pai presente, viu? Nunca deixou de participar de nada importante na vida dos meninos. Enquanto conversávamos, notei sobre o aparador uma coleção de miniaturas de relógios antigos, uma coleção que meu pai havia iniciado quando abriu nossa relojoaria em 1959. Achei que ele tivesse vendido aquelas peças anos atrás, quando precisamos de dinheiro para reformar a loja. Mas não. Ele simplesmente as trouxe para sua outra casa, para sua outra família. "Nelson adora esses reloginhos", comentou Iracema, seguindo meu olhar. "Diz que cada um conta uma história diferente. Esse aqui", apontou para um relógio de bolso em miniatura, "ele trouxe quando Jorge nasceu em 1972. Fiz rapidamente o cálculo. Eu tinha 25 anos em 1972, já trabalhava na relojoaria com meu pai. Naquele ano, ele ficou ausente por quase um mês, alegando uma feira de relojoaria em São Paulo. Na verdade, estava em Salvador, celebrando o nascimento de um filho que eu desconhecia. Aceitei o convite para almoçar com a família, sentados à mesa farta com moqueca, vatapá, caruru e outros pratos cujos nomes eu mal conseguia pronunciar. Ouvi histórias sobre meu pai que pareciam falar de um estranho. Como ele dançava forró nas festas juninas do bairro. Como ajudava os filhos com o dever de matemática. Como era devoto de Nosso Senhor do Bonfim e nunca deixava de visitar a igreja quando estava em Salvador. "Ele te contou da vez que pegou um peixe enorme lá em Itacaré?" perguntou Rodrigo animado. "Foi no meu aniversário de 12 anos, em 1989. A gente passou um fim de semana na praia e ele pegou um robalo deste tamanho. Mais uma data que se encaixava perfeitamente em minhas memórias. Em agosto de 1989, meu pai disse que iria a uma convenção de relojoeiros no Rio de Janeiro. Fiquei cuidando da loja sozinho por 5 dias. A convenção nunca existiu. Ele estava pescando com seu outro filho em uma praia baiana. Antes de partir, Jorge me levou até o escritório do pai, um cômodo nos fundos da casa, cheio de fotografias e lembranças.
Em uma das paredes, vi um certificado emoldurado. Mérito Comercial. Nelson Peixoto, 1985. Era o mesmo certificado que havia sido concedido a meu pai pela Associação Comercial de Guarapuava, mas com outro nome. Ao lado, uma foto que me deixou sem ar. Meu pai, jovem, vestindo uniforme militar ao lado de outros homens em 1943. Atrás da foto, uma inscrição. Equipe Especial, Operação Cruzeiro do Sul. Pai nunca fala sobre essa época, comentou Jorge. Diz que foi apenas um serviço militar obrigatório, mas a gente desconfia que foi algo mais. Ele às vezes acorda gritando à noite, sabe? Mamãe diz que são lembranças da guerra. Saí da casa com mais perguntas do que respostas. Peguei um táxi até o hotel no centro de Salvador, mas antes de chegar, percebi que estava sendo seguido. Um carro escuro mantinha sempre a mesma distância. Pedi ao motorista que fizesse um desvio, e o carro continuou nos seguindo. No hotel, orientei o taxista a dar a volta e me deixar entrar pelos fundos. Na segurança do meu quarto, examinei novamente os documentos que havia trazido. No fundo da pasta, encontrei um recorte de jornal de 1943 falando sobre uma operação secreta brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, chamada Cruzeiro do Sul. Não havia detalhes específicos, apenas menções a agentes especiais treinados para missões de contra-inteligência. Seria isso? Meu pai teria sido um espião durante a guerra? Enquanto refletia, ouvi batidas na porta. Pelo olho mágico, vi um homem de terno escuro, o mesmo que me observara no velório do meu pai em Guarapuava. Meu coração disparou. Não atendi. Pouco depois, o telefone do quarto tocou. Senhor Figueiredo, disse uma voz grave do outro lado da linha. Sabemos o que está fazendo. Por sua segurança e a das famílias que visitou, recomendamos que pare imediatamente. Seu pai deixou assuntos inacabados que não lhe dizem respeito. Quem é você? O que sabe sobre meu pai? Perguntei tremendo. Apenas um amigo preocupado. Volte para casa, Belmiro. Esqueça o que viu. É o melhor para todos. A ligação foi encerrada. Naquela noite não consegui dormir. Algo muito maior e mais perigoso do que eu imaginava estava acontecendo. Quem eram aqueles homens? Por que estavam me seguindo? E o que meu pai, um aparente relojoeiro de uma pequena cidade do interior do Paraná, tinha a ver com operações secretas durante a Segunda Guerra Mundial? Na manhã seguinte, decidi que precisava continuar. O próximo endereço ficava em Fortaleza, no Ceará. Mas antes de partir, visitei a Igreja do Bonfim, a mesma que meu pai frequentava em suas visitas a Salvador. Acendi uma vela, como ele costumava fazer segundo Iracema, e pedi proteção para a jornada que ainda tinha pela frente. Eu estava cada vez mais fundo em um mistério que parecia não ter fim. Cheguei a Fortaleza em meados de agosto de 1995, com o calor nordestino castigando ainda mais forte que na Bahia. O endereço no caderno do meu pai indicava uma casa no bairro da Praia de Iracema, uma área bonita à beira-mar. A casa era menor que as outras, mais simples, mas bem cuidada, com plantas no jardim da frente e cortinas coloridas nas janelas. Desta vez, fui ainda mais cauteloso. Passei o dia observando a casa de longe, sentado em um quiosque na praia. Vi quando uma mulher jovem, não mais que 30 anos, saiu para estender roupas no varal do quintal. Seu ventre avançado denunciava uma gravidez de pelo menos 7 meses. Fiz as contas rapidamente. Meu pai havia falecido há menos de 2 meses. Aquela criança seria seu filho póstumo. Com o coração pesado, aproximei-me no final da tarde. Apresentei-me como um antigo colega de trabalho de Cláudio Andrade, o quarto nome dos passaportes do meu pai. A jovem, que se apresentou como Renata, convidou-me a entrar com aquela hospitalidade típica nordestina. É uma honra conhecer um amigo de Cláudio. Ele falava tão pouco sobre o trabalho, vixe. Sempre muito reservado, sabe? Mas entre, por favor. Aceita um suco de cajá fresquinho? Tá um calor arretado hoje. A casa por dentro era modesta, mas aconchegante. Nas paredes, poucas fotografias, a maioria recente.
Renata contou que havia conhecido Cláudio apenas 3 anos antes, em 1992, quando ele tinha 67 anos e ela 25. Uma diferença de idade considerável. Sei que muita gente achou estranho por causa da idade, mas foi amor à primeira vista, sabia? Ele estava aqui a negócios, nos conhecemos numa festa junina e pronto, 6 meses depois, estávamos casados. Minha família quase morreu do coração. Ela riu, acariciando a barriga. Algo não fazia sentido. Em 1992, meu pai já tinha 67 anos. Estava supostamente casado com outras 3 mulheres e tinha pelo menos 6 filhos. E ainda assim iniciou um 4º relacionamento, com uma mulher jovem o suficiente para ser sua neta. Mais surpreendente ainda, engravidou-a aos 69 anos. E o bebê para quando está previsto? Perguntei, tentando manter a conversa casual. Final de outubro, um menino. Vamos chamá-lo de Cláudio Júnior. Pena que o pai não vai conhecê-lo. Sua voz embargou. Cláudio partiu há 1 mês, um infarto. Estava em viagem de negócios no sul. Então ela também acreditava que meu pai havia morrido de causas naturais, assim como as outras famílias. Mas algo me incomodava. As datas não batiam exatamente. Meu pai havia falecido em Guarapuava no início de julho, mas Renata mencionava um evento ocorrido há 1 mês, o que nos colocaria em meados de agosto. Ele ligou no dia anterior, sabe? Continuou ela, enxugando uma lágrima. Disse que estava voltando para casa mais cedo, que tinha uma surpresa para mim. No dia seguinte recebi a ligação. Disseram que foi rápido, que não sofreu. Senti um arrepio na espinha. A história não batia com o que eu sabia. Meu pai havia morrido em sua própria cama, em nossa casa, em Guarapuava, sem qualquer indício de que estivesse prestes a viajar. E mais, quem teria ligado para Renata? Certamente não fui eu, seu filho oficial, que nem sequer conhecia sua existência. Olhei ao redor com mais atenção e notei sobre um aparador, uma caixa de madeira entalhada que reconheci imediatamente. Era uma caixa de música que meu pai havia comprado em 1965, quando eu tinha 18 anos, durante uma viagem a Porto Alegre. Ele me disse que era única, feita por um artesão local. No entanto, ali estava ela, a 3.000 quilômetros de distância. Que caixa bonita, comentei, apontando para o objeto. Ah, essa foi o primeiro presente que Cláudio me deu quando nos conhecemos. Disse que pertenceu à avó dele, uma relíquia de família. Ela girou a pequena manivela e uma melodia suave encheu a sala. A mesma música que eu ouvia na minha infância, quando meu pai girava aquela manivela para me fazer dormir. Enquanto conversávamos, notei um retrato do meu pai ao lado de Renata em sua festa de casamento. Ele usava um terno que eu nunca tinha visto antes e parecia mais jovem, como se a foto tivesse sido tirada anos antes de 1992. Havia algo estranho naquela fotografia, algo que não consegui definir no momento. Renata me serviu uma tapioca com coco e um café bem forte. Cláudio adorava comida nordestina. Vivia dizendo que não aguentava mais o churrasquinho do sul. Ela riu. No início, achei que ele era gaúcho por causa do sotaque, mas depois ele me contou que nasceu no Rio de Janeiro e só morou um tempo em Porto Alegre. Mais uma mentira. Meu pai nasceu em Curitiba, em 1925, e mudou-se para Guarapuava ainda jovem. Nunca morou no Rio ou em Porto Alegre. Cada nova informação parecia distanciá-lo mais da pessoa que eu acreditava conhecer. Antes de me despedir, perguntei casualmente: Cláudio deixou algum documento, algum papel importante que você precisasse resolver? Renata hesitou por um momento. Na verdade, sim. Depois que recebi a notícia, encontrei uma carta endereçada a mim entre as coisas dele. Dizia que se algo acontecesse com ele, eu deveria contatar um advogado em Recife. Liguei para o número, mas ninguém atendeu. Acho que vou precisar ir até lá pessoalmente. Aquilo acendeu um alerta na minha mente. Recife não estava entre os endereços anotados no caderno do meu pai. Seria possível que existisse ainda uma quinta família? Ou seria algo diferente relacionado aos homens misteriosos que me seguiam? Se quiser, posso tentar ajudar.
ofereci. Estou indo para Recife a negócios na próxima semana. Ela pareceu aliviada e me mostrou a carta. O endereço indicado era de um escritório de advocacia no centro de Recife. O nome do advogado, Dr. Antenor Guimarães. Não me era familiar, mas anotei mesmo assim. Trocamos telefones e prometi mantê-la informada. Ao sair da casa de Renata, tive a sensação de estar sendo observado novamente. Na esquina, o mesmo carro escuro que vira em Salvador estava estacionado. Desta vez, em vez de fugir, decidi enfrentar a situação. Caminhei diretamente em direção ao veículo. Antes que eu chegasse, o motor foi ligado e o carro partiu em alta velocidade. Na manhã seguinte, embarquei para Recife, decidido a descobrir que segredo meu pai havia deixado com o tal advogado. Chegando lá, dirigi-me imediatamente ao endereço indicado na carta. Para minha surpresa, o local onde deveria estar o escritório de advocacia era agora uma loja de materiais de construção. O proprietário, um senhor idoso, informou-me que o tal escritório havia fechado há mais de 5 anos. Dr. Antenor. Aquele morreu em 1990, moço. Era um advogado respeitado, mas se envolveu em umas histórias estranhas com o governo e acabou sofrendo um acidente. O homem fez aspas com os dedos ao pronunciar a palavra acidente, sugerindo que havia algo suspeito naquela morte. Sem mais pistas, voltei ao hotel frustrado. Foi quando notei que alguém havia entrado no meu quarto durante minha ausência. Nada havia sido roubado, mas meus documentos estavam organizados de uma forma diferente da que eu deixara. Entre eles, encontrei algo que tenho certeza que não estava ali antes. Uma fotografia antiga de 1943, mostrando meu pai ao lado de outros homens, todos em trajes civis, mas com uma postura claramente militar. No verso, uma inscrição. Operação Cruzeiro do Sul, fase 2, arquivamento concluído. Naquela noite, recebi outra ligação misteriosa no hotel. Senhor Figueiredo, esta é sua última advertência. Pare de procurar. Volte para casa. Seu pai protegeu você por toda a sua vida. Não desperdice esse sacrifício agora. Quem é você? O que sabe sobre meu pai? Insisti. Houve uma pausa longa, seguida de um suspiro pesado. Seu pai não era quem você pensa que era. Nenhum deles era. A Operação Cruzeiro do Sul nunca terminou oficialmente. E agora você está mexendo em um vespeiro adormecido. A ligação foi encerrada novamente, deixando-me em um estado de angústia ainda maior. A referência a nenhum deles sugeria que não era apenas meu pai envolvido nessa misteriosa operação. Havia outros, e de alguma forma isso estava conectado às suas múltiplas identidades e famílias espalhadas pelo Brasil. Decidi que era hora de retornar a Guarapuava. Precisava revisar com mais calma todos os documentos, todas as pistas que havia coletado até então. Principalmente, precisava verificar se havia algo no cofre que eu pudesse ter ignorado na primeira vez que o abri. O voo para Curitiba estava marcado para a manhã seguinte. Enquanto arrumava minhas malas, ouvi batidas insistentes na porta do hotel. Pelo olho mágico, vi uma mulher de meia idade, vestida formalmente, que nunca tinha visto antes. Hesitei, mas algo em sua expressão parecia urgente. Senhor Belmiro Figueiredo? Ela perguntou quando abri uma fresta da porta. Meu nome é Cecília Mendonça. Trabalhei com seu pai na Operação Cruzeiro do Sul. Precisamos conversar. Sua vida está em perigo. Entre rápido, insisti, puxando Cecília para dentro do quarto de hotel. Ela parecia tensa, olhando constantemente por cima do ombro, como se temesse ser seguida. Não temos muito tempo, disse ela, colocando uma pasta sobre a mesa. Você abriu uma caixa de Pandora, Belmiro. Seu pai passou décadas construindo um sistema de proteção para todas as suas famílias e em menos de um mês você comprometeu tudo. Sentei-me, atordoado. Quem é você realmente? E quem era meu pai? Cecília respirou fundo e começou a revelar uma história que transformaria para sempre minha compreensão do homem que eu chamava de pai. Em 1943, quando a Segunda Guerra Mundial ainda devastava a Europa, o Brasil formou uma unidade especial de contra-inteligência, chamada Operação Cruzeiro do Sul.
Oficialmente éramos parte do esforço de guerra contra os nazistas, mas nossa verdadeira missão era muito mais complexa, explicou ela, abrindo a pasta e mostrando-me fotografias antigas. Seu pai, Teodoro Figueiredo, era um dos nossos melhores agentes. Ele tinha apenas 18 anos quando foi recrutado por suas habilidades excepcionais com idiomas e sua capacidade de se adaptar a diferentes identidades. Durante a guerra, ele se infiltrou em células nazistas no sul do Brasil, desmantelando operações que poderiam ter custado milhares de vidas. As imagens mostravam meu pai muito jovem, em situações que eu jamais imaginaria, ao lado de oficiais alemães, em reuniões clandestinas, sempre com aquele olhar atento que eu conhecia tão bem. Quando a guerra acabou em 1945, a maioria dos agentes retornou à vida civil, mas alguns, como seu pai, foram mantidos em serviço para uma nova fase da operação. O mundo estava entrando na Guerra Fria, e o Brasil se tornou um tabuleiro de xadrez para potências internacionais. Então meu pai era um espião? A palavra parecia absurda ao ser pronunciada. Não gostamos desse termo, corrigiu Cecília com um leve sorriso. Preferimos agente de inteligência. E sim, seu pai foi um dos melhores que já conheci. Sua especialidade era criar e manter identidades de longa duração. Ela continuou explicando que em 1947, o ano do meu nascimento, a Operação Cruzeiro do Sul entrou em sua segunda fase. Os agentes remanescentes receberam uma missão quase impossível: estabelecer-se em pontos estratégicos do país, criar identidades completamente novas e monitorar atividades suspeitas de grupos extremistas, tanto de direita quanto de esquerda. Seu pai recebeu o Paraná como sua base principal. A relojoaria foi uma cobertura perfeita. Permitia que ele tivesse contato com pessoas de diferentes classes sociais e justificava suas frequentes viagens. Mas, com o tempo, a operação se tornou mais complexa. Em 1960, quando eu tinha 13 anos, uma célula terrorista internacional descobriu a identidade de vários agentes da operação. 3 foram assassinados junto com suas famílias. Para proteger os agentes remanescentes, a estratégia mudou drasticamente. Foi quando a direção central tomou uma decisão controversa. Cada agente deveria estabelecer múltiplas identidades e famílias espalhadas por regiões estratégicas do país. A ideia era que, se uma identidade fosse comprometida, as outras permaneceriam seguras. Além disso, isso criava uma rede de vigilância muito mais ampla. Mas isso é desumano, protestei. Forçar alguém a viver múltiplas vidas, mentir para tantas pessoas. Ninguém foi forçado, corrigiu Cecília com firmeza. Todos os agentes tiveram escolha. Alguns recusaram e foram realocados para funções administrativas. Seu pai escolheu continuar em campo. Ele acreditava na missão. Ela então me mostrou um documento que me deixou sem fôlego. Um relatório detalhado sobre uma operação em 1963 que impediu um atentado terrorista em São Paulo. A operação só foi bem sucedida porque Teodoro, sob sua identidade de Ricardo Oliveira, havia identificado os conspiradores em Belo Horizonte semanas antes. Seu pai salvou centenas, talvez milhares de vidas ao longo dos anos, continuou Cecília. E ele manteve você, sua primeira família, como sua âncora de realidade. Você era especial, Belmiro. Era a única pessoa com quem ele podia ser completamente honesto, até certo ponto. O choque inicial deu lugar a uma raiva profunda. Honesto? Ele me mentiu por 50 anos, fingiu ser um simples relojoeiro enquanto levava uma vida de mentiras! Cecília esperou pacientemente que minha explosão passasse. Ele te protegeu. Se você soubesse a verdade, teria se tornado um alvo. E cada uma daquelas famílias que você visitou também estava sendo protegida, à sua maneira. Nenhuma daquelas mulheres ou filhos sabiam quem ele realmente era. Mas cada um deles recebeu proteção, estabilidade e amor genuíno. Amor genuíno? Repeti, incrédulo. Como alguém pode amar verdadeiramente tantas pessoas ao mesmo tempo?
Seu pai tinha uma capacidade extraordinária de compartimentalizar sua vida. Para ele, cada família era real e importante. Ele não estava apenas interpretando um papel, ele vivia cada uma daquelas vidas com sinceridade. Foi isso que o tornou tão excepcional em seu trabalho. Onde outros agentes falharam, mantendo no máximo 2 identidades, seu pai conseguiu administrar 4 vidas completas por décadas. Caminhei até a janela, tentando assimilar tudo aquilo. Lá fora, a noite de Recife estava quente e abafada, tão diferente do frio de Guarapuava que eu conhecia tão bem. E quanto às ligações, os homens que estão me seguindo? Cecília suspirou. A Operação Cruzeiro do Sul foi oficialmente desativada em 1990 após a redemocratização. A maioria dos agentes foi aposentada ou realocada, mas alguns, como seu pai, continuaram ativos, monitorando células extremistas que permaneciam dormentes. Nos últimos anos, seu pai havia identificado um ressurgimento perigoso. Ele estava coletando evidências, preparando um relatório final. O infarto, comecei a dizer, uma terrível suspeita formando-se em minha mente. Não foi um infarto, confirmou Cecília, sua voz baixando para quase um sussurro. Seu pai foi envenenado. Um composto sofisticado, praticamente indetectável. Ele sabia que estava sendo caçado. Deixou instruções específicas para cada uma de suas famílias, preparando-se para o inevitável. Senti como se o chão desaparecesse sob meus pés. Meu pai foi assassinado? Por quem? Por pessoas muito perigosas, com conexões poderosas, o mesmo grupo que ele vinha monitorando. E agora eles sabem sobre você, sobre suas viagens, suas visitas às outras famílias. Acreditam que seu pai possa ter deixado com você as evidências que ele coletou. Mas eu não tenho nada. Só encontrei documentos pessoais, dinheiro, passaportes. Deve haver algo mais, insistiu Cecília. Algo que você ainda não encontrou. Seu pai era meticuloso. Sempre tinha um plano B, C e D. Se ele foi assassinado antes de entregar seu relatório final, certamente deixou as evidências em algum lugar seguro. E deixou pistas para que você as encontrasse. Sentei-me novamente, minha mente trabalhando furiosamente. A carta para Renata. O advogado em Recife que não existe mais? Exatamente. Seu pai estava criando uma trilha, levando a algo importante, mas ele sabia que seria perigoso deixar as evidências em um único lugar. Deve tê-las dividido, espalhado entre suas famílias. Cada uma tem uma peça do quebra-cabeça. E o que acontece se eu juntar essas peças? Cecília me olhou intensamente. Você expõe uma conspiração que vai muito além do que pode imaginar. Pessoas em posições de poder que estão tramando algo terrível. Seu pai morreu tentando impedi-los. Abri novamente a pasta do meu pai, revendo cada documento com novos olhos. As fotografias, os recortes de jornal, as anotações crípticas, tudo adquiria um novo significado. E agora? O que devo fazer? Você tem 2 opções, respondeu Cecília, levantando-se. Pode voltar para Guarapuava, enterrar tudo isso e tentar seguir sua vida. Talvez eles o deixem em paz, eventualmente. Ou pode terminar o trabalho que seu pai começou. Encontrar as evidências, juntar as peças e entregá-las às pessoas certas. Seria perigoso, mas você poderia salvar vidas. Muitas vidas. Como sei que posso confiar em você? Ela sorriu tristemente. Não sabe. Assim como eu, não sei se posso confiar em você. Mas seu pai confiava em nós 2, e isso terá que ser suficiente por enquanto. Cecília dirigiu-se à porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Se decidir continuar, procure pelo relógio de bolso. Seu pai sempre dizia que o tempo guarda todos os segredos. Acho que não era apenas uma frase de relojoeiro. Após sua partida, fiquei acordado a noite toda, repassando tudo o que havia descoberto. Meu pai, o homem que me ensinou a consertar relógios, que me contava histórias antes de dormir, que me levava para pescar nos finais de semana. Era, na verdade, um agente secreto envolvido em operações de contra-inteligência por mais de 5 décadas. Um homem com 4 identidades diferentes, 4 famílias distintas,
espalhadas estrategicamente pelo país. De repente, muitas coisas começaram a fazer sentido. As longas ausências, as ligações misteriosas, os amigos estranhos que às vezes apareciam na relojoaria. A insistência em me ensinar códigos e sinais quando eu era criança, disfarçados como brincadeiras. O treinamento em observação e memória, apresentado como truques para ser um bom relojoeiro. Ele estava me preparando à sua maneira. Lembrei-me de uma caixa de música que ele me deu no meu aniversário de 15 anos, em 1962. Guarde-a bem, ele disse. Um dia, ela pode tocar uma melodia diferente para você. Na época, achei que era apenas uma de suas frases enigmáticas. Agora, me perguntava se não havia um significado mais profundo. Comecei a fazer uma lista de todos os objetos significativos que havia visto nas casas das outras famílias. A caixa de música, em Fortaleza. As miniaturas de relógio em Salvador. O peso de papel em Belo Horizonte. O pinheirinho de Natal em Curitiba. Objetos aparentemente comuns, mas que carregavam memórias específicas para mim. E se não fossem apenas lembranças que meu pai carregava de uma vida para outra? E se fossem pistas? Na manhã seguinte, decidi voltar a Guarapuava. Se havia algo a ser encontrado, o ponto de partida seria minha própria casa, a base principal da operação do meu pai. Durante o voo, elaborei um plano. Revisaria cada centímetro do cofre, da relojoaria, do escritório dele. Depois, entraria em contato com cada uma das famílias novamente, com um olhar mais atento para os objetos que me eram familiares. Cheguei em casa no final da tarde de 25 de agosto de 1995. A casa estava exatamente como a deixei, mas algo no ar parecia diferente. Entrei com cautela, verificando cada cômodo antes de me dirigir ao porão. O cofre continuava no mesmo lugar, aparentemente intocado. Passei horas examinando-o novamente, centímetro por centímetro. Foi quando notei algo que havia escapado da primeira vez. Um pequeno compartimento falso no fundo, quase imperceptível. Dentro dele, uma chave antiga e um bilhete com apenas uma palavra. Tempus. Tempus. Tempo em latim. Um código, uma senha, um lugar. Fiquei contemplando a palavra até que um estalo me veio à mente. Tempus era o nome de um relógio de bolso raríssimo, que meu pai mantinha trancado em uma vitrine especial, na relojoaria. Ele sempre dizia que era valioso demais para ser vendido. Uma peça de colecionador que pertencera a um aristocrata europeu. Corri até a relojoaria, fechada desde a morte do meu pai. Ao entrar, senti o cheiro familiar de óleo de máquina e madeira polida. A vitrine especial estava lá, mas o relógio havia sumido. Alguém estivera ali antes de mim. Desesperado, comecei a procurar por todo o estabelecimento. Foi quando notei que o grande relógio de parede, aquele que ficava atrás do balcão principal, estava marcando 10h43, a mesma hora há semanas, desde que a loja fora fechada. Aproximei-me dele, lembrando de como meu pai sempre o mantinha perfeitamente ajustado. Um relojoeiro que não mantém seus próprios relógios funcionando não merece o título, ele costumava dizer. Com cuidado, abri a porta frontal do relógio. O pêndulo estava imóvel, mas algo brilhava atrás dele. Estiquei a mão e encontrei preso por um pequeno ímã o relógio Tempus. Meu coração acelerou enquanto o examinava. Era uma peça belíssima, com uma caixa de ouro gravada com símbolos astronômicos e o nome Tempus em letras góticas. Usando a chave que encontrei no cofre, abri a tampa traseira do relógio. Dentro, onde deveriam estar as engrenagens e o mecanismo, havia um pequeno compartimento contendo um dispositivo que eu nunca tinha visto antes. Parecia um microfilme, mas mais sofisticado. Junto dele, outro bilhete na caligrafia inconfundível do meu pai. Belmiro, se você está lendo isto, significa que já descobriu a verdade, ou ao menos parte dela. Este dispositivo contém todas as evidências que coletei nos últimos 5 anos. Nomes, datas, operações, conexões. Perigoso demais para ser mantido em um só lugar. Para ativar o dispositivo e acessar as informações completas,
Você precisará das 4 chaves que deixei com cada uma de minhas famílias. Procure os objetos que compartilhamos. Cada um contém uma parte do código. Seja rápido e cuidadoso. Eles já devem estar procurando. E lembre-se, confie apenas em Cecília. Te amo, filho. Perdoe-me por tudo. Mal tive tempo de absorver aquelas palavras quando ouvi um barulho na porta dos fundos da loja. Rapidamente, guardei o relógio e o dispositivo no bolso e me escondi atrás do balcão. 2 homens entraram, movendo-se silenciosamente. Eram os mesmos que havia visto no velório e que me seguiram durante minhas viagens. Tem certeza que ele voltou para cá? Sussurrou um deles. Positivo. Pegou o voo das 14h de Recife para Curitiba. Um táxi o trouxe diretamente para Guarapuava. O chefe quer o dispositivo. Se ele encontrou... Vamos revirar este lugar. Ele tem que estar aqui. Com o coração quase saindo pela boca, percebi que estava encurralado. A única saída seria pela porta da frente, mas teria que passar pelo campo de visão deles. Foi quando lembrei de uma das brincadeiras que meu pai me ensinou na infância. Como criar uma distração eficaz. Lentamente, retirei do bolso algumas pequenas engrenagens que sempre carregava comigo, um hábito de relojoeiro. Com um movimento preciso, lancei-as em direção a uma estante distante. O barulho fez com que os homens corressem naquela direção, dando-me alguns segundos preciosos para escorregar até a porta. Já na rua, corri como nunca havia corrido antes. Não para minha casa. Seria o primeiro lugar onde me procurariam, mas para a estação rodoviária. Precisava sair de Guarapuava imediatamente. Enquanto esperava o próximo ônibus para Curitiba, liguei de um telefone público para Márcia, em Curitiba. Márcia, aqui é Belmiro, o amigo de Augusto. Preciso te perguntar algo urgente. Augusto deixou algum objeto especial para Felipe antes de partir? Talvez uma caixa de música ou um relógio, algo assim? Sim, respondeu ela surpresa. Um pequeno relógio de bolso. Disse que era uma tradição de família, que todo homem Mendes deveria receber um no seu 18º aniversário. Felipe faz 18 na próxima semana. Como você sabia? É importante que você guarde esse relógio com muito cuidado. E, se possível, vá com Felipe para a casa de parentes ou amigos por algumas semanas. Não posso explicar agora, mas é para a segurança de vocês. Antes que ela pudesse fazer mais perguntas, desliguei e embarquei no ônibus que acabara de chegar. Enquanto deixava Guarapuava para trás, olhei uma última vez para as luzes da cidade que sempre foi meu lar. A cidade onde cresci acreditando conhecer meu pai, apenas para descobrir que ele era um completo estranho. Um herói secreto que viveu 4 vidas diferentes para proteger um país que nunca soube de seus sacrifícios. No bolso, o relógio Tempus e o dispositivo misterioso pareciam pesar 1 tonelada. Eu havia feito minha escolha. Iria terminar a missão do meu pai, reunir as 4 chaves, acessar as evidências e entregá-las às pessoas certas, mesmo que isso significasse nunca mais poder voltar para casa. Ao meu lado no ônibus, uma senhora idosa sorriu gentilmente e comentou: "Vai ser uma longa viagem, meu filho. Para onde está indo?" Olhei pela janela para a estrada escura à nossa frente e respondi: "Para encontrar a verdade, senhora. E talvez, no processo, encontrar meu pai também." O ônibus chegou a Curitiba na madrugada do dia 26 de agosto de 1995. Saí rápido pela porta dos fundos da rodoviária, evitando câmeras de segurança e buscando me misturar à pequena multidão de passageiros sonolentos. Aos 48 anos, nunca imaginei que me tornaria um fugitivo, carregando segredos de Estado e sendo perseguido por homens misteriosos. Em vez de ir diretamente à casa de Márcia, hospedei-me em uma pequena pensão no centro da cidade, pagando em dinheiro e usando um nome falso, Ricardo Oliveira, ironicamente, uma das identidades do meu pai. A ironia da situação não me escapou. Eu, que sempre vivi uma vida simples e honesta como relojoeiro, agora estava adotando as técnicas de dissimulação que meu pai aperfeiçoou ao longo de décadas. No quarto simples da pensão,
Examinei novamente o relógio Tempus. Era uma peça verdadeiramente extraordinária, com detalhes que só um relojoeiro poderia apreciar plenamente. Observando mais atentamente os símbolos astronômicos gravados na caixa de ouro, percebi que não eram meras decorações. Formavam um mapa estelar específico, mostrando uma configuração de estrelas que, se meus conhecimentos de astronomia básica estavam corretos, ocorria apenas em determinadas datas do ano. O dispositivo encontrado dentro do relógio era ainda mais intrigante. Parecia uma espécie de microchip avançado, com um pequeno painel que exibia 4 espaços para inserção de código. Ao lado, uma minúscula porta que presumivelmente se abriria quando o código correto fosse inserido. Tecnologia muito além do que eu imaginava que meu pai, um aparente relojoeiro do interior, teria acesso. Na manhã seguinte, liguei novamente para Márcia, desta vez de um telefone público diferente, e marquei um encontro em um shopping center movimentado. Escolhi um local assim propositalmente, esperando que a multidão proporcionasse alguma segurança. Márcia apareceu pontualmente às 14 horas, acompanhada de Felipe, um rapaz alto e de ombros largos que tinha os mesmos olhos atentos do meu pai. Ele carregava uma pequena caixa que imediatamente reconheci como o estojo característico dos relógios de bolso que meu pai vendia em nossa loja. "Belmiro, o que está acontecendo?" perguntou Márcia, visivelmente preocupada. "Sua ligação ontem me deixou apavorada. Estamos em perigo?" Hesitei, pensando em quanto deveria revelar. Augusto estava envolvido em assuntos complicados. Pessoas perigosas podem estar procurando por coisas que ele deixou para trás. O relógio que ele deu a Felipe pode ser importante. Felipe, que até então me observava com desconfiança, abriu a caixa e mostrou o relógio. Era quase idêntico ao Tempus em design, mas com uma diferença crucial. Onde o meu tinha símbolos astronômicos, o dele apresentava equações matemáticas finamente gravadas. "Pai disse que era uma herança de família", explicou Felipe, sua voz carregando uma mistura de orgulho e tristeza. "Disse que quando eu fizesse 18 anos, deveria abri-lo e descobrir o segredo dentro." "Segredo?" perguntei, sentindo meu coração acelerar. Felipe assentiu e, com cuidado, manipulou o relógio de uma maneira específica, girando a coroa 3 vezes no sentido anti-horário, pressionando um pequeno botão quase imperceptível na lateral e, finalmente, girando o aro externo. A tampa traseira se abriu, revelando não o mecanismo de um relógio, mas um compartimento contendo uma pequena chave dourada e uma sequência de números. 314159, leu Felipe. "Pai disse que eu saberia o que significa quando chegasse a hora. Você sabe?" Pi. Os primeiros dígitos do número pi. Meu pai sempre teve fascínio por matemática, especialmente por constantes matemáticas. Dizia que eram as verdades eternas em um mundo de incertezas. "Sim, sei", respondi, sentindo uma onda de emoção. Este era o primeiro código, a primeira das 4 chaves mencionadas no bilhete do meu pai. "Felipe, preciso te pedir algo muito sério. Posso levar este relógio emprestado? Prometo que o devolverei assim que for seguro." Felipe hesitou, olhando para a mãe. Márcia parecia dividida. "Por que é tão importante?" perguntou ela. "Porque pode ajudar a esclarecer como Augusto morreu, e talvez impedir que outras pessoas se machuquem." Minhas palavras causaram o efeito esperado. Felipe estendeu o relógio para mim. "Traga de volta", disse ele, sua voz firme. "Era a última lembrança que tenho do meu pai." Assenti, sentindo o peso da responsabilidade. "Vou trazer. E quando tudo isso acabar, tenho muitas histórias sobre seu pai para compartilhar com você." Antes de nos despedirmos, dei a Márcia e Felipe o dinheiro que tinha comigo, quase R$ 10.000, e insisti para que deixassem Curitiba por algumas semanas. Sugeri uma pequena cidade no interior de Santa Catarina, onde meu pai e eu costumávamos pescar, um lugar que duvidava que alguém pudesse associar a nós. "Liguem para este número quando chegarem lá", instruí, entregando-lhes um papel com o telefone de um velho amigo que nos devia favores.
Ele vai ajudá-los a se estabelecer por um tempo. Depois que eles partiram, examinei o relógio de Felipe e inseri a sequência numérica no dispositivo que encontrei no Tempus. Como esperava, apenas um dos 4 espaços foi preenchido. Ainda precisava de mais 3 códigos. Meu próximo destino era Belo Horizonte. Usando parte do dinheiro que meu pai havia deixado no cofre, comprei uma passagem de ônibus sob outro nome falso. Chegando à capital mineira no dia 28 de agosto, dirigi-me à casa de Helena com o mesmo cuidado que havia tomado em Curitiba. Helena me recebeu com surpresa, mas também com uma estranha expectativa, como se de alguma forma soubesse que eu voltaria. Ricardo falava muito de você, disse ela enquanto me servia um café no quintal dos fundos, longe de janelas e possíveis observadores. Dizia que era o sobrinho de quem ele mais se orgulhava, quase como um filho. Sorri tristemente, pensando em como meu pai teceu sua teia de meias-verdades, mantendo fragmentos de sua vida real em cada uma de suas identidades alternativas. Helena, Ricardo deixou algum objeto especial para Luísa? Algo que ela deveria abrir ou usar apenas em determinado momento? Helena pareceu surpresa com a pergunta. Como você soube? Sim, deixou um broche antigo. Disse que pertenceu à avó dele e que Luísa deveria usá-lo no dia de seu casamento. Ela hesitou. Mas há alguns dias, 2 homens vieram aqui perguntando sobre o mesmo broche. Disseram que eram advogados do espólio de Ricardo. Não confiei neles. Meu sangue gelou. Onde está o broche agora? Escondi. Depois que eles saíram, tive um pressentimento ruim. Tirei-o da caixa de joias de Luísa e coloquei dentro do peso de papel que fica no escritório. Aquele que você pareceu reconhecer quando esteve aqui. O peso de papel que eu mesmo havia feito em uma feira de ciências quando tinha 14 anos, em 1961. Meu pai o transformara em um esconderijo perfeito. Com a permissão de Helena, fui até o escritório e examinei o peso de papel. Era uma semi-esfera de resina transparente, com pequenas engrenagens de relógio suspensas dentro, criando um efeito tridimensional fascinante. Virei-o de cabeça para baixo e notei uma pequena abertura, quase imperceptível, na base de borracha. Pressionando-a da maneira certa, a base se soltou revelando uma cavidade onde estava o broche. Era uma peça delicada, em forma de constelação. Cassiopeia, reconheci imediatamente. Meu pai havia me ensinado as constelações durante nossas pescarias noturnas. Girando o broche nas mãos, notei que cada estrela da constelação era, na verdade, um pequeno botão. Pressionei-os na sequência correta, a mesma que forma a letra W, característica de Cassiopeia, e o centro do broche se abriu, revelando outro compartimento secreto contendo uma segunda chave dourada e outro código. 2718228. O número de Euler, outra constante matemática fundamental. Inseri o novo código no dispositivo, preenchendo o segundo espaço. 2 chaves encontradas, 2 restantes. Helena observou tudo com uma mistura de fascínio e preocupação. Ricardo estava envolvido em algo perigoso, não estava? Sim, respondi simplesmente. Algo que começou muito antes de vocês se conhecerem e que, infelizmente, só terminou com sua morte. Ele foi mesmo vítima de um infarto? Olhei nos olhos dela, considerando se deveria contar a verdade. Optei por uma versão parcial. Acredito que sua morte não foi completamente natural, e estou tentando descobrir exatamente o que aconteceu. Helena assentiu, como se confirmasse uma suspeita que já tinha. Sempre senti que havia algo mais na vida dele, algo que ele não compartilhava comigo. Às vezes acordava no meio da noite e o encontrava no escritório, escrevendo em códigos que não reconhecia. Quando perguntava, ele dizia que eram apenas anotações para um livro que nunca escreveria. Antes de partir, fiz a mesma recomendação que dera a Márcia, que Helena e Luísa deixassem a casa por algumas semanas, ficando com parentes em outra cidade.
Elas prometeram partir na manhã seguinte para a casa de uma irmã de Helena em Governador Valadares. Meu próximo destino era Salvador. Cheguei lá em 30 de agosto, após outra longa viagem de ônibus. O calor baiano me recebeu como um velho conhecido, junto com a brisa do mar e o cheiro característico do acarajé sendo frito nas ruas. A casa no Rio Vermelho parecia tranquila quando cheguei, mas algo me alertou. Um sexto sentido que talvez tivesse herdado do meu pai. Em vez de me aproximar diretamente, observei a residência por algumas horas de um bar do outro lado da rua. Vi quando um carro estacionou discretamente a uma quadra de distância e 2 homens desceram, os mesmos que me seguiram em minhas viagens anteriores. Eles se aproximaram da casa com naturalidade, como se fossem visitantes esperados. Bateram à porta e foram recebidos por Iracema. Mesmo à distância, pude perceber sua postura tensa. Eles entraram e, cerca de 20 minutos depois, saíram parecendo frustrados. Assim que o carro partiu, esperei mais meia hora antes de me aproximar da casa. Iracema abriu a porta com os olhos vermelhos de choro. Ao me ver, jogou-se em meus braços como se eu fosse um velho amigo. Eles disseram que Nelson está morto, soluçou ela. Que sofreu um acidente no Paraná há quase 2 meses. Disseram que eram do seguro de vida dele, mas fizeram tantas perguntas estranhas. Confortei-a como pude, sentindo-me culpado por ser parcialmente responsável por seu sofrimento. Se eu nunca tivesse aberto aquele cofre, talvez Iracema e seus filhos ainda vivessem na ignorância feliz de que Nelson estava apenas em mais uma de suas longas viagens de negócios. Quando ela se acalmou um pouco, perguntei sobre objetos especiais que meu pai pudesse ter deixado para a família. Iracema mencionou a coleção de miniaturas de relógios antigos que meu pai iniciara quando Jorge nasceu, em 1972. Cada relógio marca um momento importante da nossa família, explicou ela, levando-me até o aparador onde a coleção estava exposta. Este foi quando Jorge nasceu, este quando Daniela veio ao mundo, este no nascimento de Rodrigo. Havia 12 miniaturas no total, cada uma representando um tipo diferente de relógio. De bolso, cuco, carrilhão, relógio de sol. Examinei cada um com cuidado, procurando algo fora do comum. Foi quando notei que um deles, uma miniatura de um astrolábio árabe, tinha uma pequena abertura na base que não parecia fazer parte do design original. Este tem algo especial? Perguntei apontando para ele. Iracema sorriu entre lágrimas. Nelson trouxe este em 1990, quando comemorou 20 anos de casados. Disse que representava como nosso amor transcendia o tempo e o espaço. Com cuidado, manipulei a miniatura girando o anel externo e ajustando os ponteiros até que ouvi um suave clique. A base se abriu, revelando, como eu já esperava, uma terceira chave dourada e outro código numérico, 161803. A proporção áurea, também conhecida como número de ouro. Mais uma constante matemática universal. Mais um código para o dispositivo. Antes de sair, recomendei que Iracema e os filhos também deixassem Salvador por um tempo. Diferente das outras famílias, eles agora sabiam que Nelson estava morto, o que os tornava ainda mais vulneráveis. Jorge, o filho mais velho, assumiu a responsabilidade de levar a família para Ilhéus, onde tinham parentes. "Vocês vão ficar bem?" Perguntei a ele antes de partir. "Vamos", respondeu com uma determinação que me lembrou meu pai. "Mamãe é forte e nós cuidaremos dela." "Mas você vai descobrir o que realmente aconteceu com meu pai, não vai?" "Vou", prometi. "E quando tudo terminar, contarei a verdade para vocês, toda a verdade." Restava apenas Fortaleza, a última parada na minha jornada para reunir os 4 códigos. Cheguei lá em 1º de setembro, exausto física e emocionalmente. Em apenas um mês, minha vida havia sido completamente virada de cabeça para baixo. Eu, que nunca havia saído do Paraná por mais de alguns dias, agora estava cruzando o país, perseguindo os fragmentos da vida secreta do meu pai. A casa na praia de Iracema parecia tranquila quando cheguei. Renata,
A jovem esposa grávida do meu pai me recebeu com um abraço caloroso, como se eu fosse um velho amigo da família e não apenas um colega de trabalho que ela conhecera semanas antes. "Que bom que voltou", exclamou ela. "Conseguiu falar com o advogado em Recife?" Menti, dizendo que o advogado estava viajando e que voltaria para falar com ele em algumas semanas. Então, com a mesma abordagem que usara com as outras famílias, perguntei sobre objetos especiais que Cláudio pudesse ter deixado. Além da carta sobre o advogado, bem, tem a caixa de música. Ele disse que era muito importante e que, se algo acontecesse com ele, eu deveria guardar bem, até que nosso filho completasse 18 anos. A caixa de música que meu pai havia comprado em 1965, quando eu tinha 18 anos. A mesma que ele usava para me fazer dormir quando eu era criança. Renata a trouxe do quarto, uma bela peça de madeira entalhada com motivos florais e um pequeno bailarino no topo. "Ela toca uma melodia linda", disse Renata girando a manivela. As notas suaves de Für Elise encheram a sala, trazendo-me lembranças da infância que quase me fizeram chorar. Examinei a caixa com cuidado, procurando por algum mecanismo oculto como os que havia encontrado nos outros objetos. Não havia nada óbvio. Girei a manivela novamente, prestando atenção ao som. Foi quando notei, em determinado ponto da melodia, havia uma nota dissonante, algo que não fazia parte da composição original de Beethoven. "Posso abrir a caixa para ver o mecanismo?" perguntei. Era especialista em concertos de relógios como Cláudio. "Talvez possa ajustar essa nota que está desafinada." Renata concordou prontamente. Com cuidado, removi a base da caixa, expondo o mecanismo musical, um conjunto de pentes metálicos e um cilindro com pinos que, ao girar, produzia a melodia. Era um sistema que eu conhecia bem, tendo consertado dezenas deles na relojoaria. A nota dissonante era causada por um pino que estava ligeiramente fora de posição. De propósito, percebi imediatamente. Ao examinar mais de perto, vi que esse pino específico podia ser pressionado como um botão. Ao fazê-lo, ouvi um clique e um pequeno compartimento secreto se abriu na lateral interna da caixa, revelando a quarta e última chave dourada, junto com o código final, 250710. A sequência não era imediatamente reconhecível como as outras. Não era pi, nem e, nem fi. Fiquei intrigado por um momento, até perceber. Era a data de nascimento de minha mãe, 2507-1910. Não uma constante matemática universal, mas uma constante pessoal na vida do meu pai. A mulher que, apesar de todas as suas vidas paralelas, permaneceu como seu verdadeiro amor. Com as 4 chaves e códigos reunidos, inseri a última sequência no dispositivo. Os 4 espaços estavam agora preenchidos, e o pequeno painel começou a piscar com uma luz verde. A porta miniatura se abriu, revelando uma entrada para as 4 chaves douradas. Inseri cada uma delas em seu respectivo encaixe, girando-as em sequência. O dispositivo emitiu um zumbido suave e projetou um holograma tridimensional, tecnologia que eu jamais imaginara ver fora de filmes de ficção científica. O holograma mostrava documentos, fotografias, gravações de áudio e vídeo. Era o relatório final do meu pai, contendo todas as evidências sobre a conspiração que ele vinha investigando nos últimos anos de sua vida. Hoje, 30 anos depois daqueles eventos extraordinários, olho pela janela da minha pequena casa em Florianópolis e vejo o sol se pôr sobre o mar. Tenho 78 anos agora, e minhas mãos, que um dia consertaram os mais delicados mecanismos de relógios, estão marcadas pelo tempo. Mas a memória daqueles dias de 1995 permanece nítida como um cristal de quartzo. O relatório final do meu pai revelou uma conspiração que se estendia por décadas, um grupo de ex-militares e políticos que planejava um golpe de Estado silencioso. Eles haviam se infiltrado em setores estratégicos do governo e estavam prestes a executar seu plano quando meu pai descobriu tudo. Foi por isso que o silenciaram,
Com a ajuda de Cecília, entreguei as evidências às pessoas certas, jornalistas confiáveis e procuradores incorruptíveis. A operação foi desmantelada, os conspiradores foram presos ou fugiram do país, e uma página obscura da história brasileira foi encerrada antes mesmo que a maioria dos cidadãos soubesse que existia. Nunca mais pude voltar a ser Belmiro Figueiredo, o relojoeiro de Guarapuava. Aquele homem morreu junto com os segredos que descobriu. Recebi uma nova identidade e comecei uma nova vida aqui no litoral catarinense, longe das montanhas e do frio do Paraná. Mas não perdi contato com minhas outras famílias, os filhos e viúvas do meu pai. Após alguns anos, quando a poeira baixou e o perigo havia passado, revelei a verdade para todos eles. Foi uma revelação dolorosa, mas necessária. O mais surpreendente foi como eles reagiram. Em vez de raiva ou ressentimento, encontrei compreensão e, eventualmente, aceitação. Felipe, Jorge, Daniela, Rodrigo, Luísa e o pequeno Cláudio Júnior, meus meio-irmãos que eu nunca soube que existiam, tornaram-se parte da minha vida. Hoje nos reunimos uma vez por ano, em um local diferente a cada vez, para celebrar a memória do homem extraordinário que, apesar de todas as suas vidas divididas, conseguiu deixar um legado de amor em cada uma delas. Márcia, Helena, Iracema e Renata, as outras esposas do meu pai, também encontraram seu caminho para a paz. Foi Márcia quem disse algo que nunca esqueci. Seu pai não vivia 4 vidas separadas. Ele vivia uma única vida, imensa e complexa, grande demais para caber em apenas um lugar, em apenas uma família. O que aprendi com tudo isso? Que ninguém é exatamente quem parece ser. Todos carregamos múltiplas versões de nós mesmos, não necessariamente vidas secretas como meu pai, mas facetas, possibilidades, caminhos não trilhados. A diferença é que meu pai teve a coragem, ou a loucura, de viver várias dessas possibilidades simultaneamente. Aprendi também que o amor não é um recurso finito que se esgota quando dividido. Meu pai amava cada uma de suas famílias genuinamente, à sua maneira. Cada filho recebeu atenção, orientação e carinho. Cada esposa recebeu dedicação e companheirismo. Era um equilíbrio impossível que, de alguma forma milagrosa, ele conseguiu manter por décadas. E principalmente aprendi que o tempo, esse velho amigo dos relojoeiros, é a única coisa que não podemos multiplicar. Meu pai esticou sua existência ao máximo, vivendo 4 vidas em uma só, mas ao custo de nunca estar completamente presente em nenhuma delas. Ele perdeu momentos preciosos da minha infância, da infância de Felipe, de Jorge, de Luísa e dos outros. Momentos que nenhuma operação secreta, por mais importante que fosse, poderia justificar completamente. Hoje, quando olho para trás, não vejo mais com raiva ou decepção a figura complexa que foi meu pai. Vejo um homem que, dentro de suas limitações e circunstâncias extraordinárias, fez o melhor que pôde. Um homem que, mesmo dividido entre 4 vidas, conseguiu salvar incontáveis outras com seu trabalho secreto. O velho relógio Tempus descansa agora na minha estante, ao lado das fotografias de todos os meus meio-irmãos e suas famílias. Às vezes, tarde da noite, pego-o nas mãos e ouço seu tic-tac ritmado, lembrando-me das palavras que meu pai sempre repetia na relojoaria. Cada segundo é precioso, filho. Use-os sabiamente. E é este o conselho que deixo para vocês. Não precisamos de 4 vidas para fazer a diferença. Basta vivermos a única que temos com propósito, coragem e amor. O tempo passa inexoravelmente para todos nós, marcando cada momento como único e irrepetível. O segredo não está em multiplicar o tempo, mas em dar significado a cada segundo que nos é concedido. Se essa história tocou seu coraçãozinho, deixe aquele joinha para esse vovô ficar feliz. Se inscreva no canal agora mesmo para não perder as próximas histórias que vou contar com todo carinho. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora?
Você já descobriu um segredo de família que mudou sua vida? Esse vovô fica muito feliz em saber quem está do outro lado me ouvindo e em que momento do seu dia você tirou um tempinho para me escutar. Um abraço bem apertado do tamanho do meu coração.